Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A mais moderna tecnologia em medicina, intervenções minimamente invasivas e uma equipe médica qualificada. Muito prazer. Somos a Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo, localizada em Linhares. Reunimos especialistas extremamente qualificados e agora oferecemos também consultas médicas nas áreas de cirurgia vascular, cardiopediatria, neurocirurgia e cardiologia. Nós temos um compromisso com a sua saúde. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, tudo bem com você? Que bom, hein? Tá começando mais um Bate-Papo das 6 e, é claro, conto sempre com a sua participação aqui na Rede Sim TV. Essa é da Terra 16.1. Que legal, hein? Ter o seu carinho, a sua companhia de sempre. Lembrando, claro, os programas da semana do Bate-Papo das 6 são reprisados amanhã cedo, o programa de hoje, e, claro, no domingo à tarde também você confere todas as reprises da semana. O tema de hoje é diversidade sexual. É um tema polêmico, é um tema que a gente vai debater, trocar ideias. Daqui a pouquinho eu apresento, claro, quem vai estar aqui com a gente. Primeiro eu te convido para anotar o nosso WhatsApp também. Tem uma sugestão de pauta, quer mandar para o nosso departamento de jornalismo, quer fazer perguntas no programa de hoje. Claro, você participa pelo 99622-4547. 99622-4547. Anoitecer em Linhares, tá aí, ó. Você acompanha o programa também pelo youtube.com/TV Sim Linhares, nossas redes sociais. Obrigado você pelo carinho, pela audiência também em 106.1. Nesse momento, anoitecer em Linhares, de terça-feira, o trânsito vai fluindo normalmente, essa parte sul, a chegada da cidade, via região da Vila Nova, ali centro da cidade. A gente vai observando através das nossas câmeras. Temos também a parte norte da cidade. Vamos ver se a produção tem aí. Não tem? Beleza. Então tá certo. Daqui a pouquinho, então, tem mais imagens do trânsito, caso a gente solicite, e a gente torce para que o trânsito vá fluindo normalmente. Tá aí, ó, parte norte da cidade. Chegou. Uma retenção ali, claro, agora que o sinal abriu. Tudo certo. Belas imagens de Linhares. Aqui, BR-101, Avenida Samuel Batista Cruz, proximidades da Rede Sim TV, bairro Lagoa do Meio. Dito isto, agora sim, papo é diversidade sexual. Hoje eu estou recebendo o Caster Hugo de Paula, educador social, a Olga Maria Lipaus Vilaça, assistente social. Fazendo uma pequena introdução, gente, Linhares criou recentemente a Comissão de Diversidade Sexual, que é vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social e tem o objetivo de intensificar debates sobre a diversidade sexual no município, visando trazer informações sobre os avanços da busca pela igualdade de todos e dos direitos da população LGBTQIA+, protegendo os direitos da diversidade sexual, incluindo, claro, a defesa, reconhecimento jurídico das relações homoafetivas. Olga, boa noite, prazer receber você aqui no Bate-Papo das 6. Boa noite, prazer estar aqui hoje. Caster, vou te chamar de Hugo depois. Caster Hugo. Olá, Marcelo. Boa Tudo noite. bem? Boa noite a todos que estão em casa. Eu fico muito feliz quando eu recebo convites para a gente falar abertamente, né, principalmente para as pessoas que estão em casa, sobre esse tema que é bastante censurado, né, ao mesmo tempo tão necessário, que é a diversidade sexual de gênero. Muito obrigado. Claro, trocar ideias é fundamental, compreender e a sociedade entender, né, tudo isso, e é claro, o acolhimento e o entendimento e a valorização. Fala um pouco sobre essa criação dessa comissão. Ela já está criada e os objetivos eu falei aqui resumidamente, mas eu quero que vocês possam destrinchar, mostrar, resumir, mostrar mais o que é essa comissão e os principais objetivos. Por favor. A Comissão da Diversidade foi uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Linhares, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que tem o objetivo de levar informação
inicialmente aos técnicos que trabalham na ponta ali, né, no serviço de assistência social aqui do município, para, de certa forma, chegar aos usuários que acessam os nossos serviços. Bacana. Vocês dois fazem parte da Secretaria de Assistência Social, né? Mas essa comissão ela tem mais integrantes também, né, Hugo? Isso. Tem a Mila, a Jennifer, a Olga que está aqui. E o Julian. Julian também. E o Isso. Caster também que está aqui. São todos servidores da assistência, né? Temos, então, educador social, psicólogo, assistente social. Tem a Mila, que é a gerente do SUAS, né? Que está sempre acompanhando, né, esses encontros, que é para a gente promover a informação, né? Disseminar a informação, falar o que é a diversidade sexual de gênero, que ainda é tabu, né? E levar essas discussões para os nossos equipamentos. Afinal, nós recebemos públicos diversos, né? Sim. Então a gente precisa estar preparado para receber esse público, tratando-os da forma como eles merecem ser tratados com dignidade. E essa é uma das funções da Secretaria de Assistência Social do município e das secretarias de qualquer cidade também. Esse acolhimento de todos, para todos, né? Quem teve a ideia inicial dessa comissão, Olga, você sabe? A gestão, né, a nossa secretária, a Luciana, junto com a gerente, Mila, elas fizeram esse convite para a gente, reuniram, né, os servidores do quadro, principalmente pessoas que fazem parte da comunidade, porque é muito importante que quem nos represente sejam pessoas que entendem nossas dores, Sim. nossas lutas. Isso é fundamental. E aí foi feito esse convite, todos topamos e estamos aqui agora. A gente fez o nosso primeiro evento, que foi dentro mesmo da política de assistência social, junto com os servidores do município, as nossas equipes técnicas, né? Em relação ao atendimento, existem muitas dúvidas quando a gente fala sobre diversidade sexual, porque é realmente uma diversidade muito grande. A gente tem questão de sexo biológico, questão de gênero, questão de sexualidade, e que são coisas diferentes. E aí é entender cada caso e dar uma atenção especial para cada caso. E é importante que essas pessoas também possam se abrirem para essa comissão também, para que vocês possam ajudar. Eu acho que o caminho é um pouco isso, eu preciso entender, né? Sim, a gente pretende, acredito que num futuro não muito obstante, abrir reuniões para que a população participe também. A gente precisa ouvir quais são as dores de quem está lá na ponta, para que o nosso serviço também seja efetivo, para que a nossa comissão consiga atingir aquele alvo, digamos assim. Hugo, aí você falou uma palavra muito forte e que continua em alta, infelizmente, o tal do tabu. E esse tabu ele tem que ser quebrado. Muitas vezes as pessoas, os próprios filhos não têm coragem de falar desse assunto abertamente, de conversar com os pais. Esse tipo de orientação também vocês vão conseguir oferecer para esse tipo de pessoa? Exatamente, Marcelo. E eu penso que a informação é tudo, né? Assim como nós estamos nesse momento aqui levando informação para as pessoas de casa, o objetivo da comissão é justamente, primeiro, né, preparar as nossas equipes técnicas que atendem esses usuários, para que as nossas equipes, estando preparadas, elas possam dar um atendimento, né, digno para essas pessoas que fazem parte da comunidade ou não, né, para que elas também saibam lidar com as pessoas da comunidade, né, talvez não usar termos vistos como pejorativos, né, que diminuem essa condição, né, da pessoa. Afinal, nós somos diversos, né, e precisamos abraçar a todos, né, sem discriminação. Em relação ainda à questão do tabu, houve uma evolução nos dias de hoje, estamos em 2022, do que era o passado, vocês percebem, é uma luta diária, do mesmo jeito que a gente estava falando aqui fora do ar também, como a gente percebe, infelizmente, o racismo até os dias de hoje, a gente percebe também essa discriminação e muitas vezes perseguição, o que é o mais absurdo. Sim. Perseguir a comunidade, perseguir, aquela pessoa é assim, assim, do nada, a pessoa nem te conhece, como a gente vê casos muitas vezes noticiados, o que é absurdamente inaceitável e tem que ser punido na forma da lei, não é isso? Agora, evoluímos. Nós tivemos momentos de lutas, né? Esses momentos de lutas, infelizmente, muitas pessoas deram as vidas, né, para que a gente tivesse conquistas, né?
Se a gente pensar, né, num passado não tão distante, até no ano de 1990, a homossexualidade era considerada como uma doença, né? A partir do dia 17 de maio, e nós tivemos, né, na semana passada, que é o dia que celebra-se o dia de combate à LGBTfobia, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tirou a homossexualidade como da CID, né, que caracterizava ela como uma doença. Então, assim, são movimentos, né, como esse nosso aqui municipal, né, estadual, federal, que levam a algumas conquistas, né, e esse histórico é triste, infelizmente, porque tem-se perdas, né, muitas pessoas estão ali na frente, né, para que outras pessoas tivessem acesso a essas conquistas, esses direitos. Nós temos aí desde 2013 o Conselho Nacional de Justiça, que obriga cartórios a realizar casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, é uma outra conquista para a comunidade. E a gente não está falando de religiosidade quando a gente fala de casamento, sim, mas sim de garantia de direitos. Né? É para que, como um casal que constrói a vida toda o seu patrimônio, não tenha, né, se caso algum faltar, aquilo que os dois construíram juntos, né? Claro. Alguém que nem contribuiu. Você vai ter um registro, você vai ter um documento, tudo isso vai dar direito. Isso é uma garantia de direitos, né? Então, assim, a gente precisa avançar muito, né, em políticas públicas para que a gente possa garantir dignidade para a comunidade. Infelizmente, na conjuntura atual que a gente tem vivido, os ataques às pessoas LGBT, eles têm se intensificado, infelizmente. As pessoas têm assumido mais, têm ido para a luta mesmo, mas mesmo assim a gente tem sofrido muito preconceito. Como, por exemplo, o caso da mulher trans que foi queimada no Ceará há muito pouco tempo atrás. Como diversas outras pessoas que sofrem esse tipo de agressão diariamente e às vezes nem vê para a mídia, porque não é um caso tão falado, não é nada que ficou tão explícito, tão exposto. É como você colocou, aí da questão da mulher trans, tivemos caso agora na Assembleia Legislativa de São Paulo, de agressões a mulheres e também a uma deputada trans, tá? Eu estava acompanhando também. Um deputado chegou a sugerir aí já uma mulher mesmo que estava falando, mudou um pouquinho o assunto, a colocar um cabresto nessa mulher. E eles são colegas deputados. Olha que absurdo. E aí a gente entra numa questão do machismo, né, do sofrimento da mulher desde lá de trás, né, da mulher. Aí a gente chega nos dias de hoje. Na semana passada, a nossa vice-governadora sofreu um ataque. Muito sério. Um jornalista dizendo que ela late igual um cachorro para defender o nosso governador. E a gente não pode deixar passar esse tipo de situação. A gente, enquanto mulher, sofre esse tipo de coisa todos os dias. E mulher LGBT, estamos lá mais na ponta ainda. Sofre mais? Sofre, porque, por exemplo, as mulheres lésbicas sofrem constantemente com fetichização. Você não tem a abertura para ir para um espaço onde você vai estar com a sua companheira e um cara vai chegar para você e vai falar: posso participar? Nossa, que absurdo. E aí, às vezes, você tem que provar que a sua companheira, então beija, que só vou acreditar se você beijar. Isso acontece diariamente. A gente ouvir falar assim de cair o queixo mesmo, é de ficar bestificado. Por isso que a gente estava falando fora do ar também. É a questão da vida de cada um. Eu faço o que eu quiser com o meu companheiro, com a minha companheira, e eu não posso ser importunado. É importunação. Daqui a pouco vocês, senão vão se restringir, vão pedir uma comida em casa porque eu não posso sair. E isso aconteceu muito durante a pandemia. A maior parte da população LGBT, como ficou mais dentro de casa, e com essa questão do aumento da violência, né? As pessoas começaram a ficar mais dentro de casa porque era um ambiente mais seguro. Olha que absurdo. E aí, quando a gente fala de sofrer, né, de sofrimento, a mulher trans, que é preta, que é pobre, que é gorda, e já vem outros preconceitos que já existem na sociedade, né? E que reflete também dentro da comunidade LGBT. Né? A gente não pode esquecer isso, que o homem, que é considerado padrão, que é branco, classe média, rico, né, que é magro, ele acaba sofrendo menos preconceito, né? Sofre, mas a gente tem que pensar também que todos esses outros preconceitos que a gente vê também incorrem na comunidade LGBT.
É a impressão que dá que uma parte da sociedade, isso é vergonhoso, porque a gente está inserido na sociedade, somos todos humanos, eles querem criar um modelo perfeito. E esse modelo perfeito não existe. Primeiro que eles já são doentes através do preconceito que eles cometem, como vocês colocaram. Às vezes, hoje, independente da questão do sexo e tudo mais, mas querem criar a mulher perfeita, o homem perfeito, com a barriga trincada, a mulher com o corpo perfeito, sem celulite. E a gente sabe que no mundo real não é assim. Só que essas pessoas querem achar que existe esse mundo pintado e isso não existe. Realmente são coisas que deixa a gente estarrecido até os dias de hoje. E quando você vê alguma notícia em sites ou telejornais, a gente fica assim, será que aquilo custa até a gente acreditar? Infelizmente são reais. Né? Como você colocou, essa aí do restaurante é a coisa mais nojenta. Desculpa a expressão para você que está em casa, é nojento isso. Porque eu preciso respeitar o lugar do outro. Cada um cuida do seu. Eu vou chegar no meu restaurante, com quem eu estiver, eu vou fazer ali minha refeição, vou beber meu drink e vou embora. Agora, se eu tenho intimidade, vou cumprimentar alguém numa mesa, é outra situação. Agora, isso aí é vergonhoso. Porque se acha, né? Tem homens que se acham, né? E querem muitas vezes fazer esse tipo de coisa. Com relação, existe alguma diferença entre as pessoas que encaram a diversidade? Aí falando de cidades, assim, os grandes centros, eles hoje estão mais abertos para isso do que cidades do interior? São pontos delicados que a gente vai abordar aqui hoje, a gente vai passar a entender melhor. É importante que todo mundo possa entender. Existe isso, Olga? Vocês percebem isso? Sim, existe a diferença, né? Os grandes centros geralmente têm mais espaços para convivência, mais espaços em que essas pessoas se sentem à vontade. Municípios menores têm muita fofoca, né? Que é o mal da nossa humanidade. Então é muito julgamento. E esse julgamento nos municípios que são menores, esse julgamento ele é maior. Que as pessoas têm, como você falou, aquele ideal. A pessoa ela precisa ser hétero, ela precisa ser de um certo jeito. E às vezes a gente não é. E as pessoas não normalizam isso. Nos grandes centros, ninguém liga para a vida do outro. Então, você faz o que você quiser, você tem mais liberdade. Dentro de umas regras liberdade dentro de um recorte, as regras né? que exigem a sociedade. Exato. Ninguém vai sair daqui avacalhando, como diz o outro, nem o homem, nem a mulher e tudo, mas é aquilo que você falou. E a gente percebe isso quando a gente chega na capital ali. Cada um cuida do seu. Você chega num shopping center, o cara tá vestido com a roupa A, com a camisa de propaganda, com o chinelo de dedo e tal, e tá tudo bem. Porque ele está ali fazendo o que ele quer. Geralmente são cidades de capitais que recebem pessoas de várias partes do país. Então, de certa forma, eles acabam se acostumando com a diversidade, mais do que regiões interioranas, que ainda é bem mais nítido essa questão do preconceito. Bacana. Agora, aqui na cidade, claro que a comissão ela vai crescendo e tá ganhando corpo. Agora, a população vem abraçando a ideia, quem vai tendo acesso, quem vai sabendo da criação, vocês estão recebendo um apoio bacana, acho que pode ser melhor esse apoio? Sim, a gente tem recebido apoio, a gente tem conversado com algumas pessoas, né? Gente que quer se juntar à comissão, que quer fazer parte, e vocês são bem-vindos, gente. A gente precisa mesmo de vocês aqui junto com a gente, porque a gente, enquanto comissão, não pode fazer nada se a população não abraçar. Pois é, aí vocês pretendem fazer algum encontro mais à frente, convidando mais pessoas que se identificam com a causa, acho que podemos falar assim, né? E aí essas pessoas vão receber também orientações, eu acho, também. Aí a gente chega naquele ponto assim, a pessoa às vezes sofre um preconceito, ela é muitas vezes ofendida, violência verbal ou física. Qual o primeiro passo? Tem que fazer um boletim de ocorrência, não é isso? E às vezes também tem a violência psicológica. Também. Então, o nosso primeiro passo vá à delegacia. Homofobia é um crime enquadrado dentro da lei de racismo, tem pena. Só que a gente precisa denunciar. A gente sabe que esses crimes acontecem, mas a gente não tem estatística. Porque as pessoas deixam pra lá. Todo mundo acha que não vale a pena correr atrás disso. E a gente precisa ter números, gente. Pra gente conseguir fazer
principalmente em questão a políticas, as políticas que sejam mais efetivas. Bacana. Muito bem, a gente vai participando, e claro, a sua participação no 996224547, intervalinho, a gente volta para cá. Daqui a pouquinho tem mais sobre diversidade sexual no Bate-Papo das 6 desta terça-feira. Intervalo, eu volto já já. De volta com o nosso Bate-Papo das 6, hoje falando sobre diversidade sexual. Estamos aqui com parte, né, dos idealizadores da Comissão de Diversidade Sexual do município de Linhares, a partir da Secretaria Municipal de Assistência Social. O Caster Hugo e a Olga também estão aqui, claro, para falar um pouco mais. E a gente, quando fala de diversidade, antes, lá atrás, a sigla era... GLS. Hoje é LGBTQIA+. Então explica um pouco pra gente também dessa sigla tão grande e tão diversa. Pode falar da sigla. Então, aí dentro da nossa sigla, a gente tem realmente representado algumas, né? O L, que é a questão das lésbicas. Inclusive, pela questão, antigamente a gente tinha o gay na frente. E como foi visualizado que, além disso, também seria um preconceito com a mulher, questão de machismo, o L veio para a frente. E aí, então, a gente tem as lésbicas, os gays, bissexuais, transexuais e travestis. O Q, que é o queer. O I, que são o intersexo. A, que são os assexuais, e o mais, que aí tem outras diversas, muitas outras sexualidades. Sim, por isso mais no final Por também. isso mais. Mas essas são as mais conhecidas, assim. Muito bem. A gente vai entendendo e vai compreendendo todas o significado também da sigla. Essa diversidade é muito grande, como você vinha falando no intervalo também. Por isso que cada caso é um caso, e a pessoa tem que realmente ser muito bem acolhida e ouvida, né? E ouvida. A gente precisa desse espaço para poder se abrir. Geralmente, muitos dos filhos não abrem esse diálogo com os pais por medo. Então, a gente, enquanto família, tem que estar ali aberto para que as nossas crianças se sintam protegidas também. Porque isso é uma desproteção, né? Agora os pais devem ficar atentos aos seus filhos e dialogar. Acho que é fundamental, né, Hugo e Olga, por favor. Deixar esse diálogo aberto. E mais importante, quando for falar sobre sexualidade com seu filho, se o filho, porventura, perguntar, mãe, por que ele é assim, diferente, ver alguém passando na rua, não criar uma esfera de medo na criança, porque ele já vai crescer achando que aquilo é errado, que não pode ser dito. Então, ele guarda para si. Então, a forma como que os pais conversam com seus filhos, com as suas crianças, é fundamental para que ele cresça, né, um sujeito mais aberto, se aceite, se porventura, em determinado momento, ele se descubra integrante da sigla, né? Então, é importante ter o cuidado com a forma com que essa informação é passada. Como debater isso aí, né? Acolher e trocar ideias e perceber também alguns sinais. Meu filho, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Para diversos fatos. Porque muitas vezes hoje o celular tá reinando e os pais não estão conversando com seus filhos. Exatamente. Em temas diversos, gerais. Né? É um mundo na palma da mão. Né? Então tem que ter muito cuidado, né? Porque... pessoas com má intenção também existem, então sempre está acompanhando. Observar o que os filhos andam vendo também. Andam fazendo. Porque aí a gente entra na amplitude da questão de aliciadores, etc e tal. Esse tema também deve ser debatido com clareza nas escolas, também é outro tabu. Existe uma ala, né, no nosso país que acha que são diferentes dos demais. Não, talvez eu usar um termo aqui, né? Parece que eles querem aquele modelo pronto e acabado, só eles estão certos. Sim. Mas o debate da escola, ele precisa acontecer? Ele precisa acontecer, ele é fundamental, porque quando a criança ela não tem essa informação dentro de casa, ela tem que minimamente ter essa informação dentro da escola.
A escola é onde a gente está formando as nossas crianças. E que tipo de criança a gente está formando quando a gente, por exemplo, incentiva um discurso, vira homem, para um garoto, para uma criança que tem tendências que você percebe que pode ser mais afeminado, um jeito mais afeminado. Uhum. E aí você atinge diretamente a essência da criança. Sim. Porque ela vai crescer entendendo que ela não pode fazer aquilo, que ela não pode ser quem ela é. E sempre lá atrás também essa questão, rapaz, homem não chora, não sei o quê. Isso. A questão do machismo, ela está estritamente relacionada com a questão da LGBTfobia. A gente cresceu numa sociedade que diz que homens não podem chorar, que pais não podem abraçar seus filhos, que o homem é superior à mulher, que ele é superior, que ele tá acima de todo mundo. E é por isso que a gente tem visto tantas questões também como violência doméstica, racismo, preconceito, porque a gente tem algumas pessoas são tratadas como objetos. Não somos objetos. A gente tem sentimento. Sim. E aí precisam ser respeitados. E aí quando fala dessa questão do homem não chora, aí eu volto mais um pouquinho atrás. O menino vai brincar de carrinho e a menina vai brincar de boneca. A gente entra aí na questão de gênero, né? O menino vai jogar bola e a menina vai brincar de boneca. A menina não vai pegar bola. Rosa é de menina e azul é de menino. Que existem brincadeiras para meninos, brincadeiras para meninas, porque o menino não pode brincar de boneca, afinal ele vai constituir uma família, né? Vai ter filhos, então já é uma forma dele ali já de certa forma tá convivendo ali com aquele contexto familiar. E a gente entra falando da forma de expressão, né? A gente entra no debate da diversidade sexual, né? Pra gente classificar, até para ficar mais claro o nosso entendimento. Tá? Que a gente pode abrir um espaço aqui. Por favor. Então, a diversidade sexual, ela é um tripé, né? Ela é o sexo biológico, que aí nós temos o macho, a fêmea e o intersexo, que faz parte da sigla, né? A sigla aí, que o intersexo, antigamente conhecido como pessoas hermafroditas. Né? Então... Hoje em dia se entende como um termo pejorativo. E a gente tem constatados mais de 40 formas de pessoas intersexo. Nossa. Isso aí. E aí, o segundo pé aí da diversidade sexual, nós temos... o gênero, né, que ele é subdividido em expressão de gênero, a forma que eu me expresso para a sociedade, né, e também a identidade de gênero, como eu me percebo, porque nem sempre uma pessoa que nasce homem, né, ela pode se expressar de uma forma diferente do que ela se percebe. Né, e temos também a orientação sexual, que aí tem mais a ver com o afeto, com o desejo. Esse é o tripé que compõe a diversidade sexual. E é importante a gente esclarecer isso para ficar claro, né, o entendimento e entendermos de que a orientação sexual não tem ligação direta com a identidade de gênero. Tá. Eu posso ser uma mulher trans e me atrair por outras mulheres, mesmo tendo nascido, por exemplo, nasci com sexo biológico masculino, tenho um pênis, né, um órgão genital masculino. E aí, em algum determinado momento, eu me entendi mulher. E eu sou mulher. Então, eu me identifico enquanto mulher, eu sou uma mulher trans. Só que dentro desse contexto, eu também me atraio... Mesmo eu sendo uma mulher trans, eu não me atraio por homem. Eu posso me atrair por mulher. Sim. Ou posso me atrair pelos dois sexos. Eu posso ser bissexual, eu posso ser pansexual. Assexual. Ou eu posso ser lésbica, ou posso ser assexual. Atração por nenhum gênero. Isso aí. Né? E eu também posso não me identificar com nenhum dos gêneros. Posso ser não binário. O não binário surgiu também alguns questionamentos no esporte. Aí é uma questão mais aprofundada ainda. Aí quando a gente fala também do preconceito, hoje a gente aí falando, eu gosto muito de esporte também, vai falando lá atrás, né? Que o futebol é para homens e tal. E hoje, graças a Deus, numa evolução, as mulheres vêm dando show. O Campeonato Brasileiro feminino, todos os times da Série A tem que ter times femininos também. Aí fica ainda aquela discussão. Inclusive, Marta, a melhor jogadora do mundo, várias vezes. Por vários anos. Aí fica aquela discussão hoje do salário também, né? Aí o salário é menor. As mulheres têm menos condições, a seleção feminina não tem mesmo o tratamento que o masculino. Então,
Aí a gente volta de novo, aí pelo menos no masculino e no feminino também. Porque aí depois entra no futebol feminino, o que o machão tá assistindo ali? Ah, um monte de sapatão ali, tem um monte de nananã. Aí fica, eu não gosto de jogo feminino. Poxa, você não gosta, não preconceito. tem essa Não crítica, não Atrelando um assiste. esporte à sexualidade, né? Então, não consigo entender. E não sabe que hoje o futebol feminino está com uma audiência crescente, tanto é que as emissoras de TV disputam aí os grandes campeonatos europeus, que tem públicos assim, a nível de futebol masculino na Europa e no Brasil já tivemos também no início do ano, numa final entre Corinthians e Grêmio, mais de 50 mil pessoas foi no campo do Corinthians isso. Então são coisas que vão sendo quebradas mais uma vez. Agora, o problema reside na questão do preconceito, onde eu não gosto, ou talvez eu não me identifico, mas eu prefiro ficar ali para tecer críticas. Aí eu volto de novo, parece que ser repetitivo, mas, poxa, cuida do seu, faz o seu. Se você gosta disso e disso daquilo, deixa os outros que gostam do futebol feminino, do vôlei feminino, enfim, de tantos e tantos eventos que as mulheres têm vez e voz, ou as mulheres lésbicas e os homens também, no futebol masculino, quantos casos de homossexualidade também entre os homens, que muitas vezes também ficam morrendo de medo. Ficam velados por medo do preconceito, né? entre os próprios Então, companheiros. São questões, né, Hugo, que devem ser colocadas à tona com muito cuidado, com muito respeito, e cada vez mais o entendimento da sociedade. Eu acho que o caminho é esse. Isso, é uma construção social, né? Nós crescemos, estamos ainda num país machista, então separar, né? Futebol é coisa de homem, mulher não deve jogar, então fica nessa polêmica, né? E aí chega, né, nessas agressões verbais, de que o que a mulher está fazendo no campo, lugar de homem. Então isso é construído, né? Socialmente, desde criança a gente aprende aquilo que a gente falou anteriormente, né, brincadeira de menino, de menina, e tudo isso é reflexo do que a gente vem aprendendo ao longo da nossa construção enquanto sujeito. E aí a gente não fala só no futebol, né? Na política também, aí tem que se estabelecer cotas para negros, candidatos negros, cotas para candidatas mulheres, que aí os partidos correm atrás, muitas vezes... E até mesmo cotas para mulheres negras. Cotas para mulheres conversando negras, sobre isso hoje. Porque você tem que ter uma conta lá. A cada mulher você pode lançar mais 2 homens candidatos. Não sei se basicamente é assim. Eu não estou dentro da lei nesse caso aí. Por dentro da lei. Mas é um absurdo. Isso tinha que ser algo natural. Porque para ter representatividade, sim, né? Nós temos aí a porcentagem de homens e mulheres. São muito mais mulheres. Muito mais mulheres. Então, cadê as mulheres nesses espaços, né? Então, a gente pensar em cotas para incluir essas mulheres para que elas ocupem o lugar de direito delas. Para que não seja legislado apenas para os homens brancos e ricos. Isso. E também que seja legislado para aquelas pessoas que realmente são a maior parte da população, que são as mulheres e as mulheres negras, que estão lá na periferia. Sim. E aí cabe a gente sempre fazer a escolha, dar lá o voto, exercer também a democracia. Quando a gente vê esses casos, desculpa ainda aprofundar na política também, mas teve casos também, não sei se foi na Câmara de Vereadores de São Paulo, onde o homem passou a mão no corpo de uma colega de vereadora também. Ele não foi expulso, ele só recebeu, acho, uma suspensão de 180 dias. Olha, as câmeras flagraram isso. O próprio árbitro que agrediu a assistente aqui, que inclusive ela é de Colatina. Sim. E ele só recebeu uma suspensão. Pediu uma desculpa e recebeu uma suspensão. Mas e aí? Será que foi bastante? Teve um caso também na final do Campeonato Pernambucano esse ano, um jogador do Náutico, time de expressão, foi para cima da árbitra também, foi contido, ele não chegou a tocar nela, mas ela dá os passos para trás e quase ele agride, né? Então é algo assim que a gente lamenta. É a outra história das árbitras também, que vem ganhando seu espaço, vem trabalhando muito bem. Na Copa do Mundo esse ano no Catar a gente vai ter assistentes também, mulheres, né, que vão sair daqui do Brasil junto com os árbitros que foram escolhidos também. Mas enfim,
é aquela palavrinha que sempre a gente suscita. O nome já diz, né? Preconceito. Você vai tirar um conceito precipitado daquilo que você acha que não tem nada a ver. E às vezes não conhece, né? Não tem informação para falar sobre aquilo. E falando sobre política, né? A pauta LGBT, ela tem tido mais espaço, né? Tem tomado mais importância, sendo citada em trabalhos acadêmicos, na política, né? E também na sociedade civil como um todo, mas a realidade que a gente acompanha, sendo o Brasil o país que mais mata pessoas LGBTs do mundo, está longe de ser perfeita, né? Então a gente precisa continuar nessa luta, falando de direitos da comunidade LGBT, propondo políticas públicas para a gente mudar esse cenário. Inclusive a hipocrisia, porque o país que mais consome pornografia gay e transexual é o país que mais mata mulheres trans. Olha só. Então, são coisas ali que as pessoas consomem. Que mais consome e também é o que mais mata. Ou seja, a pessoa sente atração por aquilo ali. E é comprovado, assim, tem vários estudos que comprovam que pessoas homofóbicas, elas têm questões mal resolvidas em que elas não conseguem aceitar a própria sexualidade, então elas partem para a questão agressiva, né? Sim. A gente sempre trata de forma agressiva aquilo que a gente não consegue resolver de alguma forma na nossa cabeça. E aí a gente volta à questão da educação, né? São pessoas que possivelmente foram reprimidas, né? Não tiveram a possibilidade de vivenciar a sua sexualidade de forma plena. Bacana. O papo vai voltar daqui a pouquinho para a gente fechar e tem mais coisa ainda para debater. A gente vai falar sobre o atendimento. Eu vou deixar essa pergunta para o próximo bloco, mas a pessoa quer um atendimento individualizado. Ela procura também assistência, mas vocês vão responder isso daqui a pouquinho. Okay. Bate-papo das 6 volta já com a parte final. Tem mais aqui na Rede Sim. De volta com a parte final do nosso bate-papo das 6, falando sobre diversidade sexual, preconceito, né, contra mulheres, enfim, mas principalmente a diversidade sexual. E eu deixei uma pergunta antes de sair para o intervalo, e o WhatsApp está aí também, 996224547, sobre o atendimento individualizado. A pessoa tem o desejo, ou passou por uma situação de preconceito, ou de violência, ou quer tirar dúvidas também. O que ela deve fazer, Olga? Então, exatamente por esse motivo a gente capacitou os nossos profissionais da nossa rede de assistência social. Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, você pode estar procurando o CRAS do seu território. Se a equipe não souber te responder naquele momento, ela provavelmente vai te encaminhar para alguém que consiga te fazer esse encaminhamento. Em relação à questão de violência, o nosso CREAS de Linhares, ele também atende população LGBT em questão a ter sofrido algum tipo de violência. É preciso fazer o boletim de ocorrência, porque a gente não pode deixar que isso passe em branco. A gente sabe que a violência ela acontece cotidianamente, todo dia, e esses casos não são registrados, eles não chegam para acompanhamento. Então, se você está sofrendo com isso, procura a gente lá no CREAS, procura o CRAS do seu território, com certeza você vai ter um espaço de acolhimento. Bacana. Inclusive também vale para mulheres vítimas muitas vezes de violência. De violência doméstica. Respectivos companheiros / maridos também, elas devem procurar e denunciar. A gente tem que ir até a delegacia e fazer o boletim de ocorrência. É o primeiro passo. E solicitar uma medida protetiva. Aquele tapa pode ser só um tapa agora. Daqui um mês, um ano, algum tempo, pode ser a sua morte. Então, a gente tem que ir, a gente tem que denunciar, a gente precisa se afastar. Às vezes a gente não percebe que está nesse ciclo de violência, mas tem alguns indícios ali. Muitas vezes, começa às vezes com uma agressão verbal. Com um comentário, você não é bonita, ninguém vai te querer mais. Olha pra você. A companheira. Exato. Olha pra você. Mas o que você vai fazer da vida se você não me tiver? Você só fica em casa, quem sustenta? Você só fica em casa, você não faz nada, você não sabe fazer nada. E aí começa com a violência psicológica, às vezes tem a violência patrimonial, que é quando ele começa a quebrar os seus bens, ele te proíbe de trabalhar, ele te proíbe de ir na igreja, porque você pode estar olhando pro pastor.
Olha só, que absurdo. Né? E aí começa assim, de repente toma um tapa, um empurrão, uma mordida, e quando você vê, você pode estar no noticiário sendo estatística como mulher vítima de feminicídio. E a gente percebe esse número muito elevado no nosso estado, né, Olga? Sim, o município o município não, o estado do Espírito Santo é um dos estados que mais mata mulheres. Quase toda semana a gente vê notícias a respeito disso, que é realmente lamentável. Tá aí, então, a dica para que vocês possam procurar essa orientação, essa ajuda é fundamental para que muitas vezes você está numa situação que pode sim ser mudada, você levanta a sua cabeça e vai tentando se desvencilhar dessa situação e, como a Olga falou, a questão da denúncia e do boletim policial, boletim de ocorrências. Isso. Inclusive, também. A gente tem em Linhares uma delegacia especializada de atendimento à mulher, doutora Silvana. Vocês podem procurar a doutora lá na delegacia civil, lá no Três Barras, que ela vai estar aberta a receber vocês e atender muito bem, eu garanto. Inclusive, eu estava vendo uma matéria, não vou saber falar de onde, se isso era nos grandes centros, onde tem delegacia especializada da mulher, o percentual de agressores é um pouco menor, naquelas cidades que tem essas delegacias especializadas da mulher. Uma pesquisa comprova, mostra isso também, e isso é importante a gente ressaltar. Ô, Hugo, já falamos do atendimento, mês de junho tem ações programadas também, conta pra gente. Temos a Comissão da Diversidade, está planejando fazer algumas ações nesse mês do Orgulho LGBT. Vocês podem acompanhar nosso Instagram, né, da comissão, @linharesdiversa, e lá a gente vai estar informando a população linharense que dia que vai ser esses encontros, né, como que eles podem participar com a gente, engajar quanto mais pessoas nessa causa para a gente fazer um barulho legal de Linhares, levando informação, né, acima de tudo. A gente pretende, assim, nesse mês, fazer algumas ações, como, por exemplo, um seminário aberto à população no geral, atividades no centro de Linhares, e, se tudo der certo, uma tarde cultural em que a gente vai enaltecer os nossos artistas LGBT do município, e a gente vai criar esse espaço. Inclusive, se você é um artista LGBT do município, dos mais diversos, dançarino, cantor, faz apresentação, artes cênicas, artesanato, procura a gente, manda mensagem no Instagram. A gente quer que você exponha a sua arte. Que bacana, são muita coisa que a gente debateu, que a gente trocou ideias aqui. Eu acho que ajuda muito a informação, né, a troca de ideias, e que as pessoas possam abrir um pouco a mente, se é que eu posso falar isso, porque muita gente que só acha que só existe o mundo dela, que só existe ela no mundo e que tem que ser tudo do jeito que ela pensa, do jeito que ela acha que é. Mas não é assim. E os pais muitas vezes têm sim que dar atenção, conversar, dialogar com seus filhos sobre esses temas. E é o que você falou, a impressão que dá é que aqueles que têm cultivam esse ódio parecem não serem pessoas bem resolvidas. A gente precisa falar sobre isso também. Eu acho que também uma coisa que falta muito, e eu sempre falo isso, é que falta empatia na nossa sociedade. Se a gente lidasse com as coisas com mais empatia, se colocasse no lugar do próximo, muita coisa não aconteceria. Muitas situações de violência. Se eu sei que aquilo vai magoar aquela pessoa, por que eu vou fazer? Sim. Por que eu vou fazer esse comentário? A internet hoje em dia deu um poder muito grande para as pessoas que gostam de disseminar o ódio. Sim. Porque você pode atacar de qualquer lugar, de qualquer jeito, e as pessoas acham que a internet é um lugar sem lei, uma terra sem lei. Uma terra sem lei. E dados, né, estatísticas do SaferNet, inclusive, tem se aumentado denúncias de LGBTfobia na internet. Mas providências já estão sendo tomadas para que esses criminosos não fiquem impunes. Porque a internet, ela dá uma liberdade maior, porque muitas vezes a pessoa não se identifica, ela fica ali atrás de um perfil falso, justamente para promover esse ódio. Né? Comentários. E para causas diversas. É o cancelamento. Se não gosta da minha ideia ou do meu candidato, esse grupo se une através, muitas vezes, de alguns robôs
para que possam disseminar. Se a pessoa é dona de um estabelecimento, não vamos mais frequentar lá, não vamos mais fazer aquilo outro, e vamos acabar com aquela pessoa através das redes sociais. Isso é algo absurdo. Isso é muito Grandes campanhas de ódio têm sido feitas no E nosso é preocupante também, porque dentro de todo o histórico de sofrimento que a comunidade LGBT passa, muitas vezes a gente não sabe se aquela pessoa está preparada para receber certo tipo de ofensa, que infelizmente temos dados também altíssimos de pessoas LGBTs que cometem suicídio por conta desses discursos de ódio. São coisas assim que a gente recrimina demais. A internet tem tanta coisa boa, né? É uma democratização, né? Desde de canais, enfim. Só que, como em todo lugar, tem um monte de gente que estraga, que avacalha, escrevem esses comentários porque acham, claro, que estão protegidos atrás de uma tela de computador ou de uma tela de um celular. E as coisas não são assim, por isso que os crimes têm que ser punidos, tanto quando a gente vê também torcidas de futebol voltando a falar, com cantos homofóbicos com relação a outra torcida, na hora que as equipes começarem a perder pontos por causa disso, sofrerem punições, estádios fechados sem poder entrar nenhum tipo de torcedor, talvez eles mudem um pouquinho o pensamento. Tem que ir para lá para torcer para o seu time e entender que seu time pode ganhar, empatar ou perder. Né? E o outro colega da outra torcida, ele vai lá fazer a mesma coisa. O mundo seria muito mais fácil, né? E também parar de achar, gente, que vocês chamarem a gente de viado, de sapatão. Isso hoje em dia a gente, dentro da própria comunidade, assim como o termo queer, que é um termo em inglês que antigamente era usado de forma pejorativa lá, que era um termo para estranho, a gente já está ressignificando todas essas palavras. Então, por mais que você possa falar com ódio, a gente só tem amor para dar. Legal, muito bom. Fica aí a mensagem. Olga, Maria, obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Suas palavras finais, que a gente está terminando o programa. Acho que você terminou com as suas palavras. Obrigado. Obrigada. Mesmo. Valeu. O Caster Hugo, obrigado demais, Hugo. Suas palavras finais para a gente fechar esse programa. Obrigado, Marcelo. É sempre muito bom, resgatando o que eu falei no início, né, ter esses espaços para a gente discutir temas diversos, principalmente com relação a esse tema que ainda é um tabu, a gente precisa continuar falando, que é a diversidade sexual e de gênero, levando informação para o pessoal de casa, e a gente, enquanto comissão, e o caminho natural, né, após essa comissão é a criação do conselho, a gente está sempre aberto para esses diálogos inclusivos. Bacana, inclusivos e abrindo a mente de muita gente, tá certo? Muito legal. Obrigado mais uma vez. O Bate-Papo das 6 fica por aqui hoje, reprise amanhã e também a reprise dos programas no domingo à tarde. Um forte abraço. Vem aí o Sim Notícias, Rede Sim TV, essa é da terra. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.